Fala pessoal, tudo beleza? Me chamo Renan Zakcheski, mas pode me chamar apenas de Renan Zak. Bom, como vocês podem perceber no vídeo anterior, eu falo dessa perna de mitigação, tá? Onde o mercado ele tem essa perna principal e a perna secundária, normalmente ela mitiga, a gente fala que ela mitiga pelo menos 50%, tá? Desse movimento principal, para dar continuidade ao movimento de queda. Eu falei exatamente isso no vídeo anterior, tá? E aqui a gente pode perceber que o mercado tem essa perna principal, tá? Onde ele está fazendo essa perna agora de mitigação, ele chega no choque principal e começa a descida. A nossa operação de quinta-feira, a gente pegou a venda bem no início dela aqui, e como a gente não faz swing trade, a gente acabou não segurando, né? A gente saiu da operação, tá? Mas se fosse para swing trade, a gente teria pego a venda exatamente nesse ponto, tá? Onde eu computei apenas 400 pontos e teria, né, segurado ela aí, teria pego a queda inteira do dia todo, tá? Então são mais de 2.200 pontos aí, tranquilamente, mas a gente não faz esse tipo de operação, beleza? Já na sexta-feira, pessoal, o que acontece? Tá, a gente já identificou que o mercado pode ter uma reversão aqui por conta dessa distribuição, né? Ou seja, é um princípio de reversão. E aqui, pessoal, eu coloquei 2 minor shock, tá? Porém, esse aqui ele não funciona pra gente. Por que que não? Tá? Porque ele não tem amplitude, ou seja, dessa mínima até essa máxima tem apenas 260 pontos. E eu considero a partir de alguns pontos a mais apenas. Então isso aqui não é um topo operável para mim. E esse minor shock eu considero por conta desse fundo aqui, aonde ele acaba me dando uma entrada de operação aqui na frente, tá? Então esse aqui é meu minor shock, ou seja, como eu estou nessa micro tendência de alta, deixa eu pegar aqui, micro tendência de alta, eu considero o último fundo como sendo o meu choque, tá? Então aqui, por conta desse minor shock, eu acabo entrando numa posição comprada. Como eu sei que estou contra a tendência principal, a minha expectativa já era de queda, como eu falei no vídeo anterior, tá? Se você for lá, você acaba conferindo o que eu falei. Tá, minha expectativa era de queda, tanto que no vídeo anterior eu falo o seguinte, ó pessoal, se eu acabar pegando uma operação aqui, eu tento vir até essa região, não pretendo romper essa região, tá? E se eu acabar fazendo uma venda, né, eu quero segurar essa operação o máximo que der. Eu falo isso no vídeo anterior. Então aqui eu acabei pegando duas operações, porém com a mão bem leve, tá? 320 pontos de stop no total, tá? Então é uma tentativa de entrada de compra e mais uma reentrada, até por conta do horário do mercado à vista, né? Então é uma boa tentativa de pegar o movimento aí. Às vezes ele vem pegar a liquidez a máxima do dia e tudo mais. Então era uma tentativa de comprar, né, com a mão leve, chegar aqui em cima e acabar invertendo a mão e descendo com ele mais pesado. Mas o mercado, infelizmente, ele não é um falso rompimento, ele é um rompimento de fato, né? Ele acaba rompendo e acaba vindo com tudo para baixo e eu fico menos 320 pontos e fico de fora desta perna de queda, tá? E nessa pernada de queda, que é a mesma dessa do começo de quinta-feira aqui do começo da operação, eu tenho alguns alvos dessa operação, tá? Dessa queda. E quais eram os meus alvos? A gente mandou no grupo do Whats os alvos dessa queda quando a gente entrou nessa operação. Então meu primeiro alvo, tá? Deixa eu apagar aqui. Meu primeiro alvo dessa operação, o primeiro alvo era nessa mínima, né, que o mercado acabou segurando. O segundo alvo era possivelmente ele segurar nesse topo rompido, que deu até um candle ao contrário aqui, que muitos chamam de gift, etc. Então essa região era outro alvo para mim, tá, que o mercado acabou segurando. Foi por isso também que eu fiz a entrada, gerar uma confluência de topo rompido aí e tudo mais. Era meu segundo alvo. Terceiro alvo é a máxima desse cara aqui, que acabou rompendo com tudo. Outro alvo, eu tenho essa barra de força enorme aqui, tá? E a base dela, ou seja, a mínima dela, também é um alvo, que inclusive aqui deu uma operação de compra pra gente, tá? Que eu vou explicar ela daqui a pouquinho, que deu um risco-retorno bem bacana, tá? E aqui é um outro alvo pra gente, tá? Depois desse alvo eu só tenho essa mínima aqui, como sendo meu próximo alvo, que o mercado chega lá na frente, tá? Então esses são todos os alvos aí. Vou traçar com shift aqui para não dizer que deu alvo porque ele não chegou a dar, tá? Então esses aqui eram todos meus alvos dessa venda. Como eu não consegui pegar a venda na sexta-feira já no começo do dia, tá? E eu não vendo fundo, eu não vendo rompimento, tá, pessoal? Eu esperei o pullback. Então, já demonstrei os alvos, deixa eu apagar aqui,
tá? Essa linha aqui eu vou deixar aqui, vou traçar ela com Shift também para ficar bem retinha, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho uma operação de compra que o stop era de mais ou menos 50 pontos, tá? Então é uma operação de compra, exatamente quando essa barra termina, tá? Eu faço uma operação de compra, meu stop aqui é literalmente 50 pontos, tá? E eu consigo pegar uma operação que paga mais de risco-retorno, cadê? 13 para 1, tá? Mas pegando aqui 10 para 1, tá excelente já, tá? Porque nessa mesma região aqui, que foi rompida, tá? E a gente acabou tendo uma base aqui, o mercado explodiu de novo para baixo, a gente tem aí uma resistência, tá? Um topo rompido virou fundo, um fundo rompido agora virou topo de novo, tá? Então é uma região aí bem importante e é aqui que eu fiz minha operação de venda. Então essa operação de compra não estou computando aqui na minha conta, tá? Mas é uma operação que paga tranquilamente 500 pontos e paga super rápido, tá? Pegar até menos que 10 para 1 é ok. Se você pegar aqui 5 para 1 já é uma operação muito tranquila, tá? Muito tranquila de pegar, até porque o gráfico paga muito rápido, tá? Mas enfim, eu não vou computar essa operação porque na sala a gente estava com a cabeça de vender, mas é uma operação bem possível de fazer de compra, tá? Então a minha venda foi feita nessa região aqui, porque a minha expectativa, até falei pro pessoal da sala, que era o quê? Se o mercado está rompendo todos os meus alvos, né? A expectativa é que ele continue rompendo meus alvos, ou seja, que o mercado faça topos e fundos, né? Aqui ele só veio pegar liquidez, descendentes, tá? Que ele continue rompendo e vá embora, tá? É essa a expectativa que eu tenho, é por isso que eu acabei não fazendo a compra, porque eu estava esperando a venda já, estava esperando um pullback. Quando o mercado retornou então, como eu falei, nessa região rompida, eu identifico aqui uma possibilidade de entrada num time frame menor, tá? Que possibilitou uma entrada aí bem legal. O stopzinho ficou no nosso limite, tá? 240 pontos mais ou menos de stop. Foi isso mais ou menos que ficou minha ordem na sala. Ele ficou até um pouco mais barato, porém eu peguei mais caro, então eu vou colocar o que eu fiz, né? É o meu diário de trades, tá? O meu diário de trades, então o stopzinho tá aqui. Eu acabei entrando, essa operação, ela paga certinho até a mínima do dia aí, dando um retorno de mais de 3 para 1, tá? Quase 3,5 para 1, dando 800 pontos. E eu acabei não encerrando essa operação no momento, tá? Eu falei, ó pessoal, vou deixar a operação rolar, vou sair almoçar, depois do almoço eu olho, porque minha expectativa, como eu acabei de desenhar, eu vou repetir, tá? Para fixar bem, é o rompimento de todos os meus alvos, tá? E eu fui almoçar, voltei, tá? Quando eu voltei, a operação estava aqui em cima, esperei ela vir para baixo de novo. Quando deu essa barra de força aqui e o mercado não deu continuidade à queda, ou seja, ele lateralizou, isso aqui para mim é um pouco preocupante, que pode ser um princípio de reversão, tá? Eu acabei esperando um pouco e 1,50 eu acabei saindo do meu trade, então eu saí com a mesma pontuação que eu sairia aqui na frente. Eu saí aqui, tá? Porque o mercado não deu continuidade de movimento, então ele poderia vir pegar liquidez, tá? Até porque é sexta-feira à tarde já, pegar liquidez e acabar me dando aí uma pontuação negativa, né? Então a minha sexta-feira, pessoal, eu termino ela, tá? Com cerca de 480 pontos, tá? Positivos. Porém, entretanto, todavia, essas operações de compra foram feitas com a mão menor. E a operação de venda a favor da tendência, que já era minha expectativa de queda, eu fiz com a mão maior. Então, acaba sendo um saldo em reais muito melhor. Ou seja, se eu colocar que eu dobrei a minha mão aqui, eu saio com 900 pontos de lucro, porque, né, se multiplica isso aqui por 2, tá? Fica 1.600 pontos, menos 320, né? Então acaba ficando aí com 1.280 pontos positivos, né? É aquele caso, pessoal, como eu falei, a experiência vai dizer para você aonde é melhor você aumentar a mão, aonde não. Então, a favor da tendência, eu sempre aumento a minha mão, tá? Digamos assim, faz parte do meu plano operacional, né? Eu estou a favor da tendência, estou na expectativa que o mercado continue, né? O movimento, não tem por que eu entrar com a mão mais leve. Quando eu estou apenas tentando pegar um pequeno movimento para fazer uma gordura, para alavancar mais a conta, ou seja, utilizar o próprio lucro dessa operação como stop, eu entro com a mão mais leve mesmo, tá? Então foram essas operações que eu fiz no índice, tá? Um dia bem positivo, só que demorou aí para dar entrada. Já no dólar, pessoal, tá? Eu começo o dia aí tomando 2 stops de 5 pontos cada um mais ou menos,
O mercado aqui de quarta e quinta-feira bem consolidado, a expectativa era talvez um Judas Swing, tá? Que posso explicar para vocês também o que é o movimento de Judas Swing. Mas sexta-feira o mercado dólar bem fraco. Aí eu tentei comprar aqui, tomei um stop na mínima de quarta-feira. Aí ele me deu a reentrada, eu tomei stop no pavio aqui. E por conta do mercado não estar conseguindo ganhar regiões aí de topo, eu acabei ficando de fora de uma reentrada aqui. Porém, essa reentrada ela não é muito favorável por conta do meu risco retorno, porque o mercado está fazendo isso aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo. O mercado subiu aqui, desceu. Quando ele subiu, ele não conseguiu ganhar esse topo. Ou seja, se eu reentrasse aqui, o meu alvo seria só até aqui. Eu não viria mais até aqui. Então acaba que não é viável entrar nessa operação e eu acabo ficando de fora dessa entrada. Então eu não pego essa operação de compra, tá? A minha entrada, a primeira, minha expectativa era fazer isso aqui. Chegar aqui e vir até aqui, ou seja, é um risco-retorno favorável, tem uma operação de mais de 3-1, 4-1, etc. O mercado não dá me dá stop, aqui eu tenho a reentrada buscando o rompimento desse micro topo para vir até aqui também. Quando ele já me faz 2 topos, eu já não tenho essa expectativa mais. Então eu acabo ficando de fora do mercado, tá? E não pego essa operação. Aqui na parte da tarde, pessoal, eu saí do meu trade de compra do índice a 1h50 da tarde, né? E aqui ele me dá a possibilidade de fazer uma venda no dólar, nessa região da máxima do dia. Eu vejo o mercado subindo com muita força, tá? Tem muita gente comprando região de topo, que para mim é uma região que é para fazer venda. E eu entro aqui contra esse fluxo comprador, tá? Com stop também de mais ou menos 5 pontos. E essa operação me paga 5-1 tranquilamente, tá? Então ela me paga 25 pontos aí na parte da tarde, tá? Demora pra caramba a operação, mas meu saldo fica positivo em 15 pontos no dólar. Minhas operações, eu faço normalmente poucas operações por dia, eu não faço scalping, tá? Eu busco uma pontuação grande, então eu tenho que ter paciência para fazer esse tipo de trade que eu faço, tá? Não é operações talvez tão rápidas como a maioria do pessoal vende, entra aqui e faça o dinheiro em 2 minutos. Nem sempre é assim, então a operação acaba chegando nesse fundo aqui, que é um alvo. Próximo alvo meu é essa região de fundo aqui, mas sexta-feira à tarde, né, pessoal? Mercado bem lento já, um mercado com pouca amplitude, tá? Quando eu falo da amplitude, pessoal, entendo que eu estou falando da distância aqui da mínima até a máxima, tá? E quando eu falo de amplitude de topos e fundos, é a distância desse fundo até esse topo, tá? Então quando eu tenho uma amplitude muito pequena, eu acabo não gosto de entrar no mercado, eu gosto de pegar amplitudes maiores, porque eu normalmente vou de zona a zona, ou seja, eu saio de um topo e vou para um fundo, saio de um fundo e vou para um topo, tá? Então acaba sendo um dia aí bem lucrativo também, tá? Lógico, eu gosto de pegar pontuações maiores, tá? Vários dias aí de pegar pontuações enormes no dólar, mas o dólar ele tá bem curto, tá? Minha expectativa agora para segunda-feira, tá, pessoal? O dólar está no movimentinho de queda aqui, né? A gente consegue ver aqui como um todo, né? Ele veio de uma alta que ele teve um pico, né? E começou a reverter, ou seja, teve a reversão da tendência. E ele consolidou aqui nos últimos 3 dias, quarta, quinta e sexta. Essa consolidação, né? Ela pode ser um princípio de reversão, ou seja, uma acumulação de contratos. E é bem possível, tá, pessoal, que o mercado faça um Judas Swing aqui nessa região como um todo, tá? Eu não vou marcar somente aí a sexta-feira, tá? Você pode marcar aqui, porque ele pode fazer um Judas Swing só na sexta-feira, tá? Você pode marcar tranquilamente aqui. Deixa eu marcar certinho com o Shift para não ficar tortas as linhas. Tá? O que seria o movimento Judas Swing? O que eu gostaria que ele fizesse, tá? Era pegar a liquidez, ou seja, ele romper aqui embaixo, tá? Aí eu entraria no trade comprado e viria até essa região de cima, que é onde o mercado faz exatamente esse movimento, tá? E se ele fosse ao contrário, ele pegaria a liquidez aqui em cima e viria até aqui embaixo e faz esse movimento, esse padrão, tá? De candles. Então, é um movimento que eu gostaria de pegar, tá? É um movimento que se eu pego ele, eu não largo a operação, eu vou com ela até o final, tá? É um padrão que eu gosto muito de mercado de acumulação e distribuição. E assim, eu passo isso né, assim, como sistema operacional realmente pra galera. Falei, galera, tem a possibilidade de fazer um Judas Swing, se a gente entrar numa boa posição, eu vou segurar, e se voltar e dar stop não faz mal, porque quando eu ganho essa pontuação, digamos assim,
é uma pontuação muito grande, então normalmente eu vou colocar em risco aí, vamos pôr um stop grande, tá? 8 pontos de stop. Se ela vier até o topo de quarta-feira, é uma operação aí que me dá um risco retorno de 7 para 1, tá? Isso eu estou colocando stop grande, tá? Então é um alvo de 50 pontos. Se vier até o topo aqui do próprio dia de sexta-feira, é uma operação de 5,5 para 1. É uma pontuação de um risco retorno bem grande. Lógico, se eu diminuir meu stop, a razão de risco retorno fica bem maior, tá? Então até o topo de sexta já me dá um retorno de 9 para 1 e até aqui em cima de 11, 12 para 1, tá? Então é um movimento que eu gosto bastante de pegar, tá? Então a minha expectativa aqui é um Judas Swing, tá? Eu não gosto de operar meio de consolidação, então eu realmente vou esperar as extremidades do mercado, tá? Eu não traço nenhuma linha nesse fundo, ou seja, nessa resistência, e nenhuma outra linha do mercado para mim operar. São as 3 regiões que eu quero operar no dólar, tá bem? Já falando minha expectativa para o índice, tá, pessoal? Aqui, vamos lá. Minha expectativa para o índice é continuar essa perna de baixa, tá? Porém, temos que ver aí, eu vou desenhar de novo aqui todo esse movimento de mitigação, tá? Para falar minha expectativa para o mercado. Então, eu tenho aqui o mercado fazendo minha perna principal, perna de mitigação, onde o mercado sobe de forma mais lenta. Aqui eu tenho minha perna principal e aqui eu tenho o mercado fazendo minha perna de mitigação, né? Que é o mercado voltando de forma mais lenta a, né, buscar liquidez, sair de uma zona menos líquida para mais líquida. Agora eu estou fazendo minha perna principal de novo, minha expectativa é vir até aqui, tá? Porém, muitas vezes o mercado não vem de forma direta, né? Então ele demora algum tempo para fazer essa perna principal, né? Então, a minha expectativa para o índice é pegar algumas operações de venda aí, tá? Para que eu consiga chegar e romper essa região de fundo, ou seja, romper essa estrutura aqui e dar continuidade ao movimento, tá? Então, dando um pouquinho mais de zoom aqui, eu consigo identificar que alguns lugares são bem relevantes para eu estar operando, tá? Aqui eu vou tratar com o meu choque micro, ou seja, o meu minor choque. Então já vem aqui desenho que aqui é uma possibilidade de eu pegar uma operação de venda aqui e acabar rompendo estrutura. Nessa mínima ou nessa mínima aqui eu consigo pegar uma operação de compra, mas lembrando que compra eu sempre faço com a mão mais leve, tá? E pessoal, essa região aqui eu acho ela bem interessante para estar operando também, tá? Mas aí a gente vai ver na hora do mercado o que a gente vai fazer, tá? Porque é uma região aí que o mercado pegou algum impulso aí, vamos ver se o mercado vai precisar de liquidez aí para acabar caindo, tá? Isso daí eu passo mais na sala ao vivo mesmo, tá? Dependendo do horário, de como o mercado tá, enfim. Mas minha expectativa realmente é continuar a queda, não vejo nenhum princípio de reversão para alta aí, beleza? Então, a expectativa do mercado é continuar caindo, lembre-se bem disso. Todas as minhas compras vão ser feitas com a mão mais leve, tá? Eu não estou considerando nenhum momento que o mercado abra com gap, tá? Então, se ele abrir com gap, a gente tem que atualizar nossa leitura, beleza? Por hoje é isso, pessoal. Espero que gostem do vídeo, tá? Essa operação, nenhuma operação aqui é aleatória. Eu tenho todo um porquê das operações, né? Aqui no tempo gráfico menor, você consegue identificar um padrão de entrada bem fácil aí para o pessoal da sala que está assistindo, né? Eu faço o vídeo nos 5 minutos. Muitas vezes a gente acaba entrando no tempo gráfico menor para conseguir posicionar um stop de forma mais técnica possível. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.